Bom estar na casa de Deus, não é? Então, para nós abrirmos a palavra, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai amado, gratos estamos porque aqui estamos em Teu santo lugar. Obrigado por aqui estarmos em Tua casa e aqui viemos para aprender Teus ensinamentos e aprender o que o Senhor nos revelou em Tuas santas Escrituras. Por favor, abençoa-nos com o poder do Espírito Santo. Guia-nos, Senhor, nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a mensagem desta noite, nós vamos ler Mateus, vamos abrir nossas Bíblias agora então, Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. E, para a mensagem de hoje, eu gostaria que os irmãos aproveitassem esse momento para refletirem, para focarem na mensagem e, de especial modo, entenderem o conteúdo. Porque o Sermão da Montanha é uma mensagem, é uma história conhecida, né? Uma mensagem, uma pregação de Cristo. Então, eu vim repetir o Sermão da Montanha para vocês. E, para ilustrar, eu vou aqui representar a Jesus. Então, dessa forma, né? Então, quando eu falar, quero que vocês imaginem como se fosse Cristo falando e não eu. Então, vamos lá ao Sermão da Montanha, o maior discurso de Cristo. Amados, felizes vocês serão todas as vezes em que vierem neste santo lugar ou estiverem debaixo de uma árvore falando com o Pai. Muito felizes vocês serão quando vocês forem humildes e tiverem o coração contrito. Felizes também vocês serão se forem mansos e assim forem misericordiosos e usarem de compaixão para com as pessoas. A terra, não esta, mas a nova terra, a terra renovada, será tua, se apenas desejar e clamar por justiça. Se tu fores limpo de coração, não porque jamais pecou, mas porque teve todos os teus pecados lavados pelo meu sangue, então tu estarás na eternidade. Se tu fores pacífico e odiares a guerra, tu estarás também no reino que eu tenho vos preparado. Se tu é perseguido nesta vida, eu também já fui. Se tu és injustiçado, eu também o fui. Se os insultam, se mentem, dizem mal contra vocês, fofocas ou qualquer tipo de coisas ruins, eu também já passei por isso. E quando estas coisas lhes acontecerem, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no reino dos céus. Pois, se perseguiram a mim e aos profetas que viveram antes de todos vocês, por que não também vos perseguiriam? O mundo amaria o que era seu. Então sejam a luz do mundo, a luz que brilha em todo canto da casa aonde há escuridão. Brilhe, deixe tua luz brilhar e seja o sabor da vida de alguma pessoa que vive amargurada. Para aquele que vive em trevas, o ilumine e o dê alegria. Se vocês estiverem radiantes de luz, vocês não poderão esconder a luz, pois o amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. E, para que vocês estejam lá, já que eu os salvei, vocês precisam aprender as leis do reino. E essas leis, nenhuma eu vim modificar, cancelar, abolir. Eu não vim revogar as leis, mas eu vim mostrar para todos vocês como cumpri-las. Da minha lei, nada será modificado, e aquele que assim fizer, não estará no reino dos céus. Sejam justos, não sejam hipócritas, para não incorrerem na perdição eterna, por serem justos apenas de aparência externa. Se estiverem irados, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês.
Resolvam a sua ira antes do final do dia. E não deixe os problemas de um dia para o dia seguinte. Pois, todo aquele que tem alguma coisa contra o seu irmão, não venha fazer ofertas. Antes, resolva esta questão com o teu irmão e depois venha trazer seu agradecimento para mim. E vejam, está escrito que não devereis adulterar. É um dos 10 mandamentos. Mas eu lhes digo que não apenas os atos são pecados, mas nós também podemos pecar em pensamento. Todo aquele que olhar de maneira impura para uma mulher com intenção errônea em seu coração, assim já está pecando. Como exemplo de muitos outros pecados que são ocultos aos humanos, mas não aos olhos de Deus. Eu lhes digo que se alguém deseja divorciar-se, que não o faça, reconcilie-se primeiro, pois apenas em caso de adultério ou de morte isso é aceitável. E vocês não jurem por coisa alguma, nem pela igreja, nem por tua família, por teus pais, não jurem. Apenas prometam aquilo que vocês irão cumprir, pois é melhor não prometerem do que prometendo não cumprirem. E se alguém deseja vingar-se, pois já foi lhe ensinado, talvez desde criança, talvez desde muito tempo, que devemos retribuir tudo aquilo que nos fizeram, olho por olho, dente por dente, não é? Desde os tempos da Babilônia. Afinal, era uma das leis do Código de Hammurabi, o primeiro código de leis que foi instituído por seres humanos nessa terra. Mas, na minha lei, na lei do Reino Eterno, eu lhes digo, se o perverso lhe der um tapa na face, deixe que o outro lado também seja atingido. Se alguém lhe obrigar a andar 1 quilômetro, ande 2 com ele. Se alguém deseja lhe roubar alguma coisa, diga, leve isto também. E o que mais você deseja? Por isso vos digo, amem os seus inimigos, pois vocês também foram ensinados que devem amar os que vos amam e odiar aqueles que vos odeiam. Mas não é assim que o meu Pai instituiu como lei do Reino Eterno. Pois nós devemos amar os nossos inimigos. Se amamos apenas aqueles que nos amam, que coisa demais estamos fazendo? Pois, afinal de contas, estamos apenas sendo um espelho e refletindo aquilo de que nos deram. Vençam o mal com o bem e não retribuam o mal que lhe é infligido, para que o Pai vos aceite na eternidade. E se vocês desejam fazer boas obras, serem generosos, muito bem que assim o façam. Mas não sejam generosos, não doem esmolas apenas para serem vistos pelos outros, mas façam isso por amor àquele que está necessitado. Quando vocês orarem, e assim sempre devem fazer, vocês devem orar desta forma. Não para ficar repetindo muitas vezes, pensando que por falarem demais a mesma coisa, eu então vou atender o desejo que vocês têm em seu coração. Não é dessa forma. Eu desejo me relacionar com vocês. Eu desejo uma intimidade com cada um. E por isso, eu lhes digo que vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E não se esqueçam de perdoar uns aos outros, pois se não perdoarem aqueles que vos ofenderam, nem o Pai perdoará vocês também.
quando jejuares de modo semelhante às esmolas, não façam isto para serem aprovados pelos outros, mas para serem aprovados diante de Deus, por amor a Deus, por amor ao Pai. E ao desejarem coisas deste mundo, não percam de vista a eternidade. Pois, de que adianta acumular coisas neste mundo que a traça e a ferrugem irão corroer, comer, e ladrões podem roubar, se vocês, tendo estas coisas, não tiverem o maior tesouro? Vocês precisam ter a maior riqueza, que é aquela que ninguém pode lhes roubar, que a ferrugem não corrói e que a traça não come. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os nossos olhos são muito importantes, pois o caminho para o pecado começa com a atenção. A atenção é o primeiro passo. Então, a atenção repetida gera desejo. O desejo, quando não reprimido, leva a considerações e a planejamentos que perduram, que terminam na prática. Então, vigiem os teus olhos e os ouvidos também, e as leituras também. Vigiem tudo aquilo que vocês consomem, pois o corpo é aquilo que é consumido como alimento. Assim, da mesma forma, o nosso cérebro também é aquilo que nós consumimos. Pois então, os teus olhos são como a lâmpada do corpo. E todo aquele que deseja estar no reino dos céus não será dividido entre o mundo e o Senhor, pois não se pode amar a Deus e amar as riquezas, pois um irá ser amado e o outro será desprezado. Se você está em cima do muro, você já está do lado do inimigo, pois o muro também é dele. Se andam preocupados quanto às coisas deste mundo, que iremos comer, que iremos beber, que nós iremos vestir, o que acontecerá amanhã, o que acontecerá esta noite? Senhor, o que eu devo fazer? O Pai sabe de que todas essas coisas vós necessitam. O Pai sabe que vocês precisam comer, beber, se vestir, e Ele cuidará de todas essas preocupações. Se há algo que vocês precisam se preocupar, é de colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e assim buscar, e o Pai então irá conceder tudo aquilo de que vocês necessitam. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois cada dia tem os seus cuidados, cada dia tem as suas dificuldades. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando observarem alguém, não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma maneira com que vocês julgarem, com a mesma régua que for usada para medir o teu irmão, será usada contra você. Então, primeiro, ao repreender alguém, primeiro corrija este erro em sua própria vida. Tire do teu olho a trave que te impede de enxergar, para que tu possas ver direito, para tirar o cisco do olho de teu irmão. Então, assim vos digo que deveis, como eu já vos ensinei, meus discípulos, se ao entrarem numa casa, numa cidade em que vocês estiverem passando por ali, se não vos receberem, sacudam os pés e tirem até o pó daquela cidade de teus pés, caso não vos receberem. Pois assim vos digo que, ao jogar suas pérolas, aquilo que é de mais precioso para os porcos, aqueles que não desejam entender, não insista com aquele que rejeita de todas as maneiras ao Salvador, para que não vos zombem e não vos dilacerem, para que não joguem fora e desprezem aquilo que lhes foi concedido.
Quando forem pedir, peçam com fé, peçam com sinceridade, peçam de todo o coração, pois todo aquele que procura, uma hora encontra, todo aquele que pede, terá o seu desejo atendido. Se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, dão bons presentes, quanto mais o Pai não dará aquilo que é de mais melhor, perfeito e essencial para os seus filhos, para aqueles que pedirem. E quando fizerem algo para o teu irmão, para o teu próximo, faça apenas aquilo que você gostaria que ele também lhe fizesse. E o caminho da salvação, ele é estreito, é como uma porta estreita, porque é muito fácil e existem muitas formas diferentes de estar no caminho da perdição. É largo o caminho que conduz para a perdição eterna. Estreita é a porta, apertada é o caminho, e são poucos os que conseguem passar por ele. Não porque seja difícil viver os princípios, pois, com minha vida, morte e ressurreição na cruz, mostrei para Satanás e para todo o universo, que Adão e Eva poderiam ter permanecido perfeitos e sem nenhum pecado até o dia de hoje. Então, a lei não é difícil de ser cumprida, pois o reino dos céus pertence às crianças, e as crianças não são tão instruídas quanto os doutores bíblicos, quanto os fariseus, que conhecem e têm muitas porções das Escrituras decoradas e cumprem todas as leis, ordenanças e mandamentos e todas as cerimônias. Pois então, ao vos ensinarem, tomem cuidado com os falsos profetas, os lobos em pele de cordeiro. Pois vocês devem então ver que resultado suas obras produzem, pois uma árvore boa não dá fruto podre, e uma árvore podre jamais dará fruto bom. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aquele que entrará no reino dos céus é aquele que se arrepende de seus pecados e possui sinceridade em seu coração. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, meu Jesus, estará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse sim estará no reino dos céus. Pois no dia da minha segunda vinda, muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas e tantas obras e demos todo o nosso dinheiro e fizemos tanta coisa pelas pessoas, mas por que não subiremos? Então vos direi: eu nunca vos conheci, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Então, assim vos digo que todos vocês que estão ouvindo as minhas palavras, se praticarem todos esses ensinamentos, vocês então serão semelhantes a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E veio o vento, veio as ondas, veio todo tipo de dificuldade, veio uma tempestade, e a casa não foi nem sequer abalada. Porém, ao não praticarem aquilo que vos tenho ensinado, ao não praticarem aquilo que vocês têm aprendido, vocês serão como que um homem que também construiu uma casa, porém o fundamento era apenas areia. E então, a mesma coisa sucedeu àquele homem. A chuva caiu, o rio transbordou, o vento soprou e bateram com força contra aquela casa, com a mesma força do que a casa do outro homem. Porém, a casa deste desabou e a ruína foi muito grande. Assim, pois, se vocês amam a Deus e também amam aos seus queridos, construam um firme alicerce para que as dificuldades que as forças do mal infligem
não façam desabar a casa de vocês e todos os teus queridos sofram juntamente contigo. Assim, então, finalizo este sermão. Assim, então, podemos descer a montanha e ir em paz para nossas casas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar, então, ao som do hino.